Seja muito bem-vindo a mais uma aula deste canal que te ajuda a aprender português de um jeito que você nunca imaginou. E para hoje nós vamos mais uma vez corrigir uma prova da Sesgran Rio. E antes que você comece a me dizer que não sabe se a prova precisa, ler o texto, vamos esclarecer um negócio aqui que você tá aqui já deve ter entendido essa informação. O negócio é o seguinte, ler o texto da prova de português aqui neste canal vai ser uma obrigação, porque você não está disposto, tenho certeza disso, a perder ponto de graça. Isso significa que, se você tiver que fazer um esforço desse tamanhozinho aqui, que é ler o texto, para acertar as questões, você vai fazer. Há teorias que dizem, sim, que você pode pular o texto e ir direto para as alternativas, para depois voltar no texto em busca dessa resposta. Eu te afirmo que você perde mais tempo procurando resposta do que organizando dentro da sua própria cabeça. Então, cada cabeça sua sentença aqui neste canal. O combinado é, vamos ler o texto, porque você ganha tempo e acerta a questão? Se é assim, vamos juntos aqui à leitura desse texto, porque eu quero todo mundo entendendo que tipo de leitura é essa. Talvez as pessoas sofram porque não saibam exatamente o que é para fazer quando lê esse texto, né? Eu não estou pedindo para você morrer aqui dentro desse texto, ficar cansado, se matando aqui, não. O negócio é para você ler o texto. Inclusive, vale a dica de aproveitar a oportunidade, porque você anda lendo tudo que se espera que um adulto leia no Brasil? Não, né? Então, aproveita o momento de tensão da prova, dá aquela respirada, aproveita e leia o texto, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, vamos lá. Quanto mais difícil, melhor. Assim como os historiadores, bibliotecários e arquivistas, vivo profissionalmente às voltas com livros centenários, documentos antigos e recortes amarelados. Isso significa coabitar com poeira, mofo e populações inteiras de fungos. O problema é que sou alérgico a bolor e sofro as consequências do manuseio dessas relíquias. Um amigo me perguntou se uso máscara para trabalhar. Respondi: não, uso espirro. A cada espirro voam várias gerações de fungos. A incompatibilidade entre certas condições físicas e a profissão de seus portadores pode ser dramática. Minha amiga, a feminista Rose Marie Muraro, nascida quase cega, precisava usar óculos muito grossos e lupa para conseguir ler. E qual era a sua profissão? Leitora da editora Vozes. Portinari, para muitos o maior pintor brasileiro, era alérgico a certas tintas. Morreu em 1962 envenenado por elas, depois de 40 anos de trabalho. E Garrincha, cujos dribles, você sabe, tinha uma perna para dentro e outra para fora, como dois parênteses lado a lado. Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Django, não sei, imortal guitarrista do jazz, tinha 2 dedos paralisados na mão esquerda. E Harold, não sei, um dos grandes da comédia do cinema mudo americano, faltavam 2 na direita. E foi sem eles que escalou um edifício em Nova York, em seu filme O Homem-Mosca, 1923, fazendo ele próprio quase todas as cenas. John, não sei falar, Frank Sinatra, Bing, não sei, Fred, não sei, Jane Kelly, Henry Fonda e Sean Connery tinham algo em comum. Eram carecas. Não que haja problema nisso, e eu mesmo já posso tecnicamente ser chamado de, mas na velha Hollywood, Ava Gardner, Grace Kelly e Raquel, não sei, nunca poderiam ser beijadas por careca, ainda que galãs. Sem problema. As perucas eram tão perfeitas que ninguém notava. Este artigo deve me custar uns 5 suspiros. Fala sério, gente, qual é o problema que existe na sua vida porque você leu esse texto? Aliás, você acabou de se divertir muito e descobrir curiosidades do mundo das celebridades. Várias coisas aí que a gente não sabia, além de sobrar para nós a ideia de resiliência. Tá ali numa situação de dificuldade? Isso não é desculpa. Faça o que tem que ser feito e essas adversidades viram característica, tá tudo bem. Agora a gente vai para o que de fato nós viemos fazer aqui, vamos para as questões, conhecer exatamente como essa banca trabalha as questões, porque o importante aqui é você organizar o seu pensamento em relação ao que a questão te pede. Vamos lá. Então, o texto escrito por Rui Castro é uma crônica, cujo objetivo principal é de... Aqui, vale muito a pena você se antecipar em relação ao conceito de crônica. Crônica é um gênero textual
muito comum em provas, né? As pessoas gostam muito, as bancas gostam muito de selecionar crônicas para serem usadas como material de interpretação de texto. Aliás, bom para nós, porque as crônicas são bem gostosinhas de serem lidas. E a crônica, ela tem uma característica básica, né? Elas são textos curtos, elas se configuram como textos curtos e elas partem de uma análise do cotidiano para fazer uma reflexão. Então, fica com essa dica aí de crônica e vamos lá para as alternativas. Então, essa crônica tem o objetivo de demonstrar a cientificidade do conceito de meritocracia na vida profissional. Bom, aqui a gente não tem nenhuma discussão relativa à meritocracia, né? Ao contrário, ali, as pessoas com grandes dificuldades também venceram na vida. Provar que as deficiências constituem um sério óbice para determinados ofícios, de jeito nenhum. Todas as pessoas que tinham problemas específicos conseguiam trabalhar brilhantemente em profissões que exigiam essas demandas, então, não. Enumerar, por meio de casos fictícios, algumas contradições das biografias dos gênios. Bom, esses casos não são fictícios, então não é a letra C. Letra D, ilustrar, por meio de casos reais, o aparente desencontro entre certas profissões e as supostas deficiências do que as exerceram. Então, essa daqui é a resposta, né? Essa crônica, de fato, ilustra como pode alguém com determinadas deficiências ser tão brilhante na profissão que exerce, que demanda aquela habilidade. E defender que a falta de requisitos básicos certamente compromete o bom desenvolvimento da carreira, de jeito nenhum. Todas as pessoas que foram acionadas para ilustrar esse texto, elas tiveram um grande sucesso na carreira. Então, número 1, letra D, é uma questão típica de interpretação de texto, tranquilicíssima, e você, de fato, precisaria ter lido o texto para ter a noção do todo e conseguir fazer a questão número 1. Vamos de questão número 2 aqui comigo, para a gente ter aqui a chance de treinar bastante e você se tornar completamente apto para fazer as provas da Sesgran Rio. Vamos lá. Este artigo deve me custar uns 5 espirros. A partir dessa frase, que encerra o texto, percebe-se que espirros tem sentido metafórico, representando tristezas, de jeito nenhum. Lá no início do texto ele diz que era alérgico a mofo e por isso ele usava como recurso para se proteger o espirro, né? Então cada vez que ele espirrava, ele mandava embora umas 5 gerações de fungos. Então não é metafórico e também não eram tristezas. O autor tem certeza absoluta quanto às consequências de escrever essa crônica. Bom, ele até pode sim imaginar, a gente até pode considerar essa como uma boa resposta, né? De fato, ele pode dizer, vai me custar uns 5 espirros, porque ele tem certeza das consequências. Mas quando diz aqui ele tem certeza absoluta das consequências de escrever essa crônica, um pouco exageradinha, a gente não vai marcar ainda como resposta, vamos ver as outras. O autor entra em crise emocional, entra nada. Ao revisitar memórias, espirra 5 vezes contadas. Não, ele não espirrou, ele disse que vai espirrar ainda no futuro. O papel usado pelo autor para escrever a crônica, nós não fazemos ideia de qual papel seja. Não há nenhuma referência a esse papel, portanto, não. Os personagens e as situações a que o cronista se referiu são antigos, como relíquias empoeiradas. E é por isso que ele, então, vai espirrar 5 vezes. Ele diz que ele espirra por conta da antiguidade, né, das coisas velhas que ele usa lá no trabalho dele. Então, nesse caso, ele está visitando tantas coisas velhas que ele vai espirrar umas 5 vezes. É uma metáfora, assim, do que ele está sugerindo em relação a esse espirro. Portanto, letra E, né, a resposta aqui, e é uma questão muito boa, porque normalmente a gente vai para a interpretação focados em respostas objetivas, né? Como essa, certeza absoluta ao escrever essa crônica. Só que nesse caso é uma crônica, então existe ali um tom que não é exatamente dissertativo, existe ali umas marcas de subjetividade, e aí a metáfora entra aí. Questão número 2, feitíssima, vamos embora para a questão 3, quando a gente começa um tipo de questão que é muito comum na Sesgran Rio, que são as questões de natureza gramatical. Você pode anotar aí nas suas coisas, e eu sugiro que você pegue um post-itzinho, ó, hora do post-it, e anote aí pontuação, porque pontuação é matéria comum da Sesgran Rio. Carla, eu vou colocar esse post-it onde? Põe na porta da geladeira. Concurseiro que se preze é sempre ansioso, desesperado e morre de medo da prova e por isso desconta na comida. Bom, eu acredito que você vai descontar na água, tomando água para hidratar, né? Porque é importante hidratar. Mas se você estiver chegando ali na porta da cozinha, chegando ali na geladeira para pegar sua água, você vai ver ali o post-it e vai lembrar que
pontuação cai na Cisgran-Rio. Vamos embora de questão 3, então, aqui, ó. A pontuação empregada na segunda versão dos trechos transcritos está totalmente adequada à norma padrão da língua em. Aqui, pessoal, é sempre uma dúvida muito constante sobre, ai meu Deus, que tanto de pontuação que eu tenho que estudar, a matéria é muito grande, tenho dificuldade, tenho que saber tudo de análise sintática. Então é o seguinte, vamos combinar que em português a melhor estratégia que você tem para acertar as questões é começar do fácil. O que eu estou dizendo sobre começar do fácil? Não espere que a prova vá cobrar de você grandes conteúdos, grandes matérias, típico de especialistas na língua. Normalmente não é isso. Normalmente as provas de língua portuguesa, elas exigem de você um conhecimento de usuário da língua. Claro, que estudou, ok, né, que tem um conhecimento um pouco mais técnico, mas de usuário da língua. Então você não precisa começar a resolver as questões pensando no mais difícil, de jeito nenhum. Você começa do fácil. Começa resolvendo a questão pensando o mínimo que você precisar. E normalmente isso vai dar certo. Pode ser, dependendo do nível da prova, que a gente precise dar um passo para cima. Ainda assim, de baixo para cima. Não tem que começar lá de cima, sofrendo com detalhe, porque não é isso que vai cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá para você ver isso aqui comigo na questão número 3. Isso significa coabitar com poeira, mofo e populações inteiras de fungo. A gente já viu que essa vírgula aqui, ó, ela está marcando, ó, a enumeração. Poeira, mofo, populações inteiras de fungo, em que o último elemento, veja, é antecedido por e, né, para dizer que são 3 coisas aí. Então, beleza. Vamos ver a reescrita. Isso significa coabitar com poeira, mofo. Olha aqui onde veio a vírgula, gente. Olha para cá onde veio a vírgula. Eu não uso vírgula antes desse e aditivo. Essa vírgula estava certinha lá na frase original, na letra A, né, na frase original. Então, a reescrita erradíssima. Não pode ser a resposta. Vamos embora de letra B. A cada espirro, voam várias gerações de fungos. Aqui não tem nenhuma vírgula, tá vendo? Mas a cada espirro, vírgula, poderia ter vírgula aí, voam várias gerações de fungo, para separar o termo de natureza adverbial. A cada espirro, né? Então, dava para separar. Agora, voam várias, não tem chance. Isso aqui, ó, é uma separação completamente inadequada e é o do básico. Quando eu digo começa do fácil, aqui nós estamos entre o fácil, tá bom? Aqui é a regra básica, ó, de sujeito mais verbo. Você não separa o sujeito do verbo com o uso da vírgula. Então, várias gerações de fungo voam. Pronto, é o sujeito. Quem voa? Várias gerações de fungo. Várias gerações de fungo voam. Então, essa vírgula aqui é impossível total. Letra B, erradíssima. Letra A, erradíssima. Letra C. Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Aqui o que houve, percebam, foi a supressão das vírgulas, ou a retirada das vírgulas em pelo visto. Tá vendo? Tinha vírgula aqui, tirou a vírgula daqui. Foi isso que aconteceu. Nesse caso, essa retirada ela é completamente possível na língua portuguesa, porque pelo visto é uma expressão curta, né? Essa vírgula aqui do pelo visto, ela seria obrigatória se nós tivéssemos aí um termo de longa extensão. E as gramáticas marcam como longa extensão quando tem 3 ou mais palavras. Nesse caso, só 2, essa vírgula se torna facultativa. Portanto, a letra C é possível. Vamos ver o erro das outras alternativas, né? Ava, Grace Kelly, Rachel, não sei o quê, nunca poderiam ser beijadas por careca, ainda que galãs. Ava, Grace, nunca poderiam ser beijadas por carecas, ainda de jeito nenhum, aqui, ó, presta atenção, de jeito nenhum. Esse ainda que, ó, é uma expressão, isso é uma locução conjuntiva. E sendo uma locução conjuntiva, não pode ser separado por vírgula. Eu estou falando isso como uma coisa só. Ainda que é uma coisa só, ainda que. Então, a vírgula aqui que separaria esse ainda que é completamente inadequada. Então, errada a letra D. E na letra E, este artigo deve me custar uns 5 espirros. Este artigo deve é o básico, tá vendo? É o fácil aqui, ó. Este artigo é o sujeito simples e deve custar é o verbo, tá vendo? E eu não separo sujeito e verbo. Letra E, erradíssima. Resposta da questão 3, que parece uma questão difícil, porque a gente pensa, oh meu Deus, pontuação, é uma questão completamente possível de ser feita a partir do básico. Tá vendo que você não precisou aqui saber oração coordenada, oração subordinada, não precisou saber
termos adverbiais, marcação de natureza adverbial. Não precisou disso. Você consegue a partir do fácil. Então, português é assim que a gente pensa. Começa do fácil. Na questão 4, vamos lá, questão 4, a gente vai falar agora de uma outra matéria que merece muito que você anote no seu post-it. Nós estamos falando de semântica, então você colocou lá, post-it 1, pontuação. Post-it 2, semântica. Semântica é a parte da gramática responsável pelo estudo, vou anotar aqui para você, ó, semântica. Semântica é a parte da gramática responsável pelo estudo dos sentidos. Sentidos. Então, toda vez que quiser falar de sentido, sentido igual, sentido diferente, sentido mais amplo, sentido mais específico, nós estamos falando de semântica. Essa questão é de semântica, sei disso porque ela já marcou aqui, ó, hiperônimos, tá vendo? São palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, quer dizer, são palavras que estão ali no mesmo grupo de sentido de outras, mas tem um sentido mais amplo, mais geral e abrangente, tá vendo? Então, os hiperônimos são as palavras que fazem parte de um grupo semântico, né? Estão ali dentro do mesmo sentido, mas elas têm um sentido mais geral, um sentido mais abrangente. A palavra entre colchete que cumpre esse papel em relação às que estão enumeradas é. Então, é o seguinte, o hiperônimo tá aqui, ó, o hiperônimo e deixa eu escrever isso aqui menor, né, para você ver direitinho. Hiperônimo é esse grupão aqui dentro. Esse grupão aqui, tá vendo? Aqui tem o grupão. E aqui dentro eu vou ter palavras com sentidos mais específicos, tá vendo? E cada uma delas vão ser chamadas de hipônimos. Hipônimos. Ah, Carla, hipônimos. Que difícil. Não é difícil. Não é difícil, sabe por quê? Você vai considerar aqui, ó, a estrutura da palavra. Hiper e hipo. Hiper significa mais, hiper, enorme. E hipo, menos, menor. Então, beleza. Vamos lá na letra A. Ava, fulana, fulana e Raquel são escritoras. Não são escritoras. Não são. A gente viu que elas são atrizes, porque elas seriam beijadas por galãs. Então, elas não são escritoras. Tá errado. Letra B. Poeira, mofo e fungo são bactérias. Não são bactérias. Gente, aqui é ensino básico lá da escola. Bactéria e fungo são coisas diferentes. Eu não posso dizer que bactéria é o grupão e que fungo está dentro de bactéria, né? Que poeira está dentro de bactéria. Não é a mesma coisa. Livros centenários, documentos antigos e recortes amarelados. Aí a questão está dizendo que eles são documentos. Não são documentos. Recortes amarelados podem não ser documentos. Então, John não sei quem, fulano, e taranana, são ambientalistas. Não, o texto não trouxe ambientalistas. O texto trouxe que essas pessoas, esses homens aqui eram atores, galãs, carecas. Então, não são. Historiadores, bibliotecários e arquivistas são profissionais. Olha lá a letra E, então, como resposta, e é bom que você organize hipônimo e hiperônimo. Profissionais, grupão, todo mundo é profissional. Dentro do grupo de profissional eu tenho mais específico. Historiadores, bibliotecários, arquivistas. Tá vendo só? Então, letra E, a questão 4, feitíssima, partiu comigo, questão 5. E é claro que você vai pegar o seu post-it para anotar, porque crase, gente, é questão infinita. Se tem uma coisa que vai estar na sua prova para sempre, amém, é crase, sério. Crase é a questão que nunca acaba, todo mundo sempre vai te falar de crase, todas as provas vão cobrar crase. Se você está tentando aí na vida estudar a língua portuguesa, crase é uma demanda muito, muito automática. Então, vamos lá para a questão número 5. O acento indicador de crase tem regras para o seu uso. A explicação correta para o sinal de crase não ser usado está presente nos... está presente em. Então, beleza, está presente em. Letra A. Portinari era alérgico a tintas. Então, antes de você pensar aí, né, se está certo ou errado, vamos fazer aqui comigo o que aconteceu. Ó, então, a palavra... Peraí, que eu não quero aqui, não. Eu quero assim para escrever mais fino. Alérgico a... E aqui tem tintas. Você vai sempre pensar na crase desse jeitinho aqui que eu estou organizando para você, hein? A palavra aqui é alérgico. Ó, ele era alérgico. Beleza. Quem é alérgico a. Combinado aí?
Você está entendendo que eu estou pensando em duas partes? Quem é alérgico a algo. A palavra que veio aqui na sequência foi a palavra tintas. Se eu quiser colocar um artigo antes da palavra tintas, vai ser as tintas. Então, eu poder... Ignora aqui, ó. Vamos pensar metade aqui, ó. Pensa só essa metade verde agora, tá bom? Eu diria, as tintas estão lá fora. Pronto, pensei em uma frase separada. Então, seria as tintas, tá bom? É isso aí. Ignora isso aqui, então. Entendeu aí que eram as tintas. Opa. A. Então, esse A aqui de alérgico tá aqui. A. Agora, esse as aqui de tintas não tá aqui. Não tá, porque teria que ser as. Tá vendo? Não tem esse A. Então, eu não tenho crase. Ó, presta atenção. Eu não tenho crase quando aqui, ó, eu tenho a e aqui, ó, eu tenho palavra no plural. Não tenho crase. Volta lá na questão para a gente conferir, então, o que ela trouxe. Tá dizendo que não tem crase, porque indicativo não é empregado quando a palavra a não é uma preposição. Bom, de fato, não tem crase quando não é uma preposição. Só que aqui é preposição, porque quem é alérgico a, não é a letra A. Certo aí? Vamos embora de letra B. Eu sou alérgico a bolor. Beleza, sou alérgico a bolor. Olha lá como é que vai ficar, ó, mesmo raciocínio. Ó, vamos lá. Eu sou alérgico. Quem é alérgico a. A palavra que apareceu aqui, ó, é bolor. Bolor é o bolor. A palavra é masculina. Então, aqui nessa sequência, eu tenho o a, preposição, de que quem é alérgico a. E se eu quiser colocar artigo, eu tenho que pôr o artigo o. Teria que ser ao bolor. Tá vendo só? Então, a chance de ter crase aqui é 0. Não tenho crase porque a palavra é masculina. Então, lá na letra B está dizendo não é empregado porque a palavra a é um artigo definido, não tem chance. A palavra a é uma preposição e o que não tem aí é o artigo definido, porque bolor é uma palavra masculina. Número 3. E Garrincha, cujos dribles, você sabe, tinha uma perna para dentro e outra para fora, como 2 parênteses lado a lado. Aqui a gente vai ter que memorizar uma regra que é automática em português. Aquelas coisas mesmo que existem em norma culta. Se eu tiver aqui palavras repetidas, então essa palavra aqui igual a essa, aqui, ó, esse a, certo? Ele nunca terá crase. A regra diz, não se usa crase entre palavras repetidas. Então, se eu puser aqui, ó, gota a gota, ou frente a frente, dia a dia, a regra diz, não se usa crase entre palavras repetidas. Nesse caso, então, vamos lá na questão, disse assim, ó, lado a lado não se utiliza o acento indicador de crase em expressões com palavras repetidas ligadas por a. Coloca lá o gabarito letra C e já anota essa exceção aí, a regra, porque, de fato, entre palavras repetidas não usa crase, ponto final. Regra de português. E eu tô te dizendo que é para você começar do fácil. Então, anota a regra. Pronto, tá fácil. Partiu. Vamos embora lá de questão... Tá aí, ó, questão 6, em que nós vamos agora discutir o emprego do lhe. Gente, aqui a gente está num nível um pouquinho mais para frente em relação à língua portuguesa, viu? A prova aqui deu uma apertadinha para você dar uma estudada em português, porque é o seguinte, todo mundo que estuda o português ali no básico aprende que lhe significa a ele, para ele. Verdade. Posso sim dizer isso, entendendo que o lhe, porque é quase sempre objeto indireto, ele significa a ele ou para ele. Esse aqui é o sentido básico do lhe. Mas é verdade também que esse lhe, ele pode funcionar, presta atenção, como adjunto adnominal. E aí, ele vai dar uma ideia de posse. Presta atenção aqui, ó. Vai dar uma ideia de. Então, olha só que isso aqui é detalhe da língua portuguesa. Você precisa, sim, dar uma notadinha nisso, organizar o pensamento, para estudar isso aqui com mais tranquilidade, porque é matéria de prova, tá aqui, prova da Sesgran Rio, para você ver junto comigo que tá aqui caindo na prova. Então, vamos lá.
A frase em que o pronome lhe é empregado com o mesmo valor do que foi usado no trecho do parágrafo 3. Então, ó, Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Então, não lhe fazia diferença, está dizendo que não fazia diferença para ele, não é isso? Ó, não fazia diferença para ele. Nesse caso, está bem ali com o valor aqui, ó, do primeiro lhe que eu coloquei para você. Agora vamos ver isso nas alternativas, né? Mariana beijou-lhe a face de maneira terna e graciosa. Mariana beijou a face dele. Tá vendo a ideia de posse? Beijou a face dele. Apliquem-lhe uma injeção e retirem-no daqui. Apliquem uma injeção nele. Olha lá, ó. Apliquem uma injeção nele. Então, olha aqui, ó. A preposição em são possibilidades de reconhecer aí o valor do pronome, do lhe, né? Aqui não é aqui não, viu? Vai ser aqui, ó, em ele. Isso, o dito aqui. As riquezas do mundo lhe pareciam insignificantes. As riquezas do mundo pareciam insignificantes para ele. Olha lá a letra C, tá vendo? Que tá com o mesmo valor semântico. Tirem-lhe todos os bens e veja se ele manterá a fé. Tirem todos os bens dele. Ah lá, tirem todos os bens dele. E perdoem-lhe as reações estapafúrdias. Ele está doente. Perdoem as reações dele. Tá vendo só a ideia de posse aí? Então, nesse caso, número 6, letra C, porque tem o mesmo valor de para ele que a gente conseguiu perceber lá no enunciado, né? No trecho retirado do enunciado. Fiquem atentos a esse emprego do lhe, porque a Cesgran-Rio gosta bastante dele. Eu também. Você também? Vamos lá de questão 7 comigo. Questão 7. A frase em que o adjetivo apresenta valor afetivo, a exemplo do que ocorre com o imortal, destacado no trecho do parágrafo 3, Django, imortal, guitarrista. Então, afetivo aqui, ó, é um valor fofo, tá vendo? Quando diz que ele é imortal, guitarrista, tá falando, eu gosto tanto dele, nossa, ele é para sempre. É um valor afetivo. Em qual outra alternativa o adjetivo também tem valor afetivo? Questão fácil, hein? Aqui tá me parecendo questão de gramática, mas eu, de fato, diria que é uma questão de semântica. Está querendo que você perceba o valor semântico de imortal aí no trecho. Vamos lá, então. A verdade, meu amigo, é que as pessoas estão muito violentas ultimamente. Nada de afetivo aqui, hein? Chamar de violento não tem nada de afeto aqui. Na aula de ontem, meu professor fez ricas observações. Aqui, ricas, observações legais, hein? Foram bonitinhas as observações. Letra B é ótima. Vamos ver as outras. Fiquei muito emocionado quando regressei à minha cidade natal. Aqui não é afetivo. Cidade natal é cidade em que nasci. Pronto. Nasci lá, só. Havia uma casa enorme ao lado daquela colina. Também é só uma referência de tamanho, não está dizendo que ela é afetiva. E ele não passa de um recente milionário. Também é só uma questão de tempo. Resposta, letra B de bola, ricas observações. São observações de fato importantes. Feita a questão número 7, partiu comigo para a questão número 8. Gente, olha só o que caiu nessa questão número 8. Vale a pena você acompanhar comigo essa correção para não cair em bobagem, hein? Porque vai parecer uma questão, meu Deus, que difícil, mas você vai descobrir que ela não é. Essa questão aqui está falando sobre o último acordo ortográfico da língua portuguesa. E esse acordo, ele entrou em vigor no Brasil definitivamente em 2016. Então lá se vão alguns bons anos desse acordo ortográfico já em funcionamento na língua. E a questão trouxe a abolição do uso do trema. Olha, se você for novinho aí, da casa dos 10 anos, sei lá, 15 anos, talvez você nem saiba o que é trema, né? Trema, vou explicar. Eram 2 pontinhos assim, ó, que a gente colocava em cima do U para dizer que esse U deveria ser pronunciado. Então, a gente diferenciava, por exemplo, peraí. Deixa eu pensar aqui, ó. Guinada, vou dar uma guinada na vida, guinada. A gente lia aqui guinada e era diferente, tá parecendo uma carinha, né? E era diferente, por exemplo, de ler
linguiça. Aqui, ó. Olha lá a diferença. Percebam que os dois têm GUI, tá vendo? Ora, GUI nos dois casos. Olha lá. Aqui você leria guinada, sem a pronúncia do U, e aqui você leria linguiça, porque haveria trema nesse U aqui, ó. Tá vendo? É isso. Era para isso aí que funcionava o trema. Bom, aí aboliu-se o trema. Não tem mais trema na língua portuguesa. Entretanto, existe uma exceção na norma culta da língua portuguesa, que é quando você tem casos de palavras de língua estrangeira ainda utilizadas na nossa língua e que lá na língua de origem tinha o trema. Aqui, ó, milleriano. Aqui, ó, milleriano. Aqui não é mulleriano que a gente lê, não. É uma palavra, se eu não me engano, alemã. Miller é o jeito de pronunciar e essa leitura ela é possível por conta do trema em cima do U. Então, apesar da abolição do trema nas palavras de língua portuguesa, isso aqui configura uma exceção. Milleriano é uma palavra de origem estrangeira que a gente naturalizou na nossa, a gente usa por aqui tranquilamente, aqui inclusive é um adjetivo, e o trema permanece por conta desta origem. Então, fica aí com a dica, fica aí já com a informação, porque é uma questão um pouco esperada em provas, né? Tem muito tempo que as bancas não cobram acordo ortográfico assim, com detalhes. Mas se cair, nós estamos aqui para te ajudar e você não vai perder, não. Você não perde, não. Questão 9. Vamos lá de questão 9. Questãozinha de gramática, questãozinha de concordância verbal, deixa eu ver. Regência. Questãozinha de regência. Pode colocar aí nas suas coisas, hein? Vocês que na Rio adoram questão de regência. Deixa eu beber uma água. Sesgran Rio adora a questão de regência, então vamos a ela aqui com cuidadinho, hein? A preposição a em, presente em, e a Harold, não sei, um dos grandes da comédia do cinema, faltavam 2 na direita. Se você bem se lembra do texto, faltavam 2 dedos na direita. Faltavam 2 dedos na direita a ele, né? Então, a ele. Faltavam 2 dedos a ele. A frase na ordem certa seria, ó, 2 dedos, vou economizar aqui, ó. Na direita, faltavam a Harold. Não sei se é assim que pronuncia. Olha, eu toda no inglês. Harold. Harold. Aí, é assim. Então, faltavam a Harold. É Harold. É isso aí. Então, pronto. Então, organizou ali por que aquela preposição está ali, né? Porque a frase está fora da ordem, está na ordem indireta, mas se eu colocá-la na ordem direta, ela vai ficar assim, preposição obrigatória. Em que outra a preposição seria obrigatoriamente permutada por outra? Então, em qual alternativa você teria que colocar outra preposição se o trecho estivesse diferente? Então, qual alternativa você teria que colocar outra preposição? Percebam que o pensamento aqui, ó, o que falta a alguém, tá vendo? Aqui, ó, essa é a ordem. Então, qual outra preposição aqui eu colocaria pensando nos verbos que estão aqui, ó, renderam, foram dedicados e referiram-se. Quem contracena com alguém. Então, a preposição aqui seria com. Curvaram-se os mais exigentes críticos. Quem se curva a alguém. Artistas novatos renderam homenagens. Quem rende homenagens a alguém. Foram dedicados a alguém e referiram-se a alguém. Então, veja que em todas as alternativas diferentes da letra A, a preposição a continuaria sendo uma exigência. Eu teria que dizer, ó, 2 dedos contracenaram a Harold, né? Ou então, curvaram-se a Harold, artistas novatos renderam homenagens a Harold, foram dedicados a Harold e referiram-se a Harold. Em todos os casos, então, a preposição continuaria sendo a Harold, ok? Então, em todos os casos, a mesma preposição, menos na letra A, porque seriam os melhores atores contracenaram com Harold. Letra A, prontíssimos para ir para a questão número 10. Questão número 10. E essa daqui é uma questão de formação de palavras. Aqui é um processo de formação de palavras. Estrutura e formação de palavras. Foi uma prova bem diversificada essa daqui, hein? Ótima para fazer revisão.
formação de palavras. O prefixo co, tá vendo? Aqui está falando, então, de prefixo, sufixo, radical. Estamos na matéria formação de palavras. O prefixo co, que aparece em coabitar. O que é coabitar? É habitar ao mesmo tempo, habitar junto, ali, né, ao lado. Então, espécies distintas coabitam o ecossistema. Habitam ao mesmo tempo, coabitam. Pronto. O texto também está presente com o mesmo valor morfológico, o mesmo significado. Cooperar, cooperar é operar junto. Letra A, resposta aqui, ó, boa demais. Cosmético, gente, nem é, né? Aqui é cos. Cozimento nem é prefixo, né? Cozimento nem é prefixo. Cobiçar não é prefixo. E conif. Só a letra A, fácil demais, que a gente pensa aqui em operar junto. Você vai ter nas mãos o gabarito para você conferir depois, voltar nesta aula, fazer de novo a questão se você quiser. E uma grande oportunidade de se preparar de verdade para a prova da Sesgran Rio. E depois, óbvio, vir aqui me contar que você arrasou na prova de língua portuguesa. Eu vou adorar saber que eu te ajudei um pouquinho nisso. Não deixa de voltar, viu? Tá explicada a prova da Sesgran Rio. Até mais.